que disse que o MST tem que ser banido do Brasil. Paulinho Figueiredo, o seu comentário. Pois é, eu vou deixar o Stedley, né, o João Stedley, que é o líder do MST, eu vou deixar ele definir o próprio MST, nas palavras dele. Uma entrevista para uma matéria reproduzida pelo Zero Hora diz o seguinte: ele definiu o MST como um exército de 23 milhões de pessoas que não podem dormir enquanto não acabarem com eles, os latifundiários. É o mesmo que mandou dar uma mijadinha na porta de certas instituições quando as pessoas passassem. E aí as pessoas consideram uma fala forte, as palavras do Guga virulentas, uma coisa de bolsonarista que está criminalizando um bando de vagabundos. Vagabundos. MST é uma organização de vagabundos. Não significa que não possa ter boas escolas para dentro, etc. Não. O propósito da organização não é esse. O propósito da organização é desrespeitar a propriedade privada. Ora, eu fico pensando assim, e isso sempre me surpreende, porque quando estamos falando aqui, agora há pouco a gente falou de uma carta em defesa da democracia. Né, de onde surgem as democracias? Surgem da filosofia do John Locke, do filósofo John Locke, que definiu como princípios fundadores e naturais a defesa, o direito à vida, liberdade e propriedade. Propriedade é um conceito fundacional das democracias. E, no entanto, quando você fala assim de o MST, você fala mal do MST, de um movimento que existe e cujo propósito, cujas ações principais, segundo o próprio Stedley, tem um exército cujas ações principais são acabarem com eles, invadirem propriedade, e quando invadem, ora, as pessoas que estão acompanhando aqui, muitas vezes estão em áreas urbanas, não têm noção do caos que as ações do MST causavam no Brasil antes do governo Bolsonaro. Caos. Ainda causam de vez em quando, mas muito menos. A Zoe trouxe muito bem os números. Tem outros números que são importantes de serem trazidos para as pessoas que realmente querem falar de regularização fundiária, por exemplo, que é um tema importante. Por exemplo, recorde de regularização de distribuição de títulos de propriedades rurais foi no governo de quem? O governo de Bolsonaro. Entre 2019 e 2022, o governo entregou mais de 362 mil títulos de propriedade rural. O programa Titula Brasil. O número supera os 99 mil emitidos no mandato de Lula e os 166 mil no governo Dilma de 2011 a 2016. Ou seja, em pouco mais de 3 anos, o governo Bolsonaro emitiu mais do que a soma de títulos de propriedade do que todo o governo do PT, mas muito mais, né? 166 mais 99 mil são 265, 100 mil a mais praticamente no governo Bolsonaro. Então, se alguém está preocupado... relatório, hein? Não, mas se alguém... Eu tô lendo a matéria... Mas a esquerda não gosta de dados? Vocês estão pegando o relatório. Um pega o relatório do MST, o outro pega o relatório nenhum. Paulo, eu gosto de citar dado, porque não é... Pois é, o Guga adora dados também, quando é favorável a ele. Então, meus amores. Eu sinto que eles estão magoados. Os números não mentem. Então, assim... Eu entendo, Paulinho. Quem tá não para mexer o pé aqui, né? Ele tá nervoso, coitado. O Guga tava quase dormindo quando você tava falando. Você tá deixando o Guga nervoso, Figueiredo. Calma o coração. Nossa, ele não tem dormido bem em casa. Não tem dormido bem. Fica preocupado. Eu não tava acostumado a acordar às 8. Escuta,